É um motivo de muita alegria, né, de nós estarmos aqui, na presença daquele que merece todo louvor, toda a nossa adoração. Amém? Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia lá em Salmo 77, a partir do versículo 12. Salmo 77. Você que for achando, puder ficar em pé. Amém? A palavra do Senhor diz assim: meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus efeitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como é o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Como o teu braço remiste o teu povo e os filhos de Jacó e de Josué. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram água. Os céus deram um som. As tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão está no céu. E os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, as tuas veredas nas águas grandes, os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Amém? Nós possamos ficar com essa palavra. Que a palavra do Senhor diz, né, que muitos são os efeitos de Deus. Muitos são as maravilhas que Deus já fez, que Deus faz e ainda vai fazer. Amém? Que você possa fechar os seus olhos, que você possa, nesse momento, agradecer ao Pai por tudo aquilo que Ele já fez, por tudo aquilo que Ele há de fazer nesse lugar, por tudo aquilo que Ele já nos entregou, por tudo aquilo que Ele há de nos entregar. Aleluia! Assim como as águas, assim como os relâmpagos, que nós possamos nessa noite estar com o nosso coração focado naquilo que o Espírito Santo há de fazer. Que nós possamos nessa noite estar clamando, estar nos mergulhando. Que o Espírito Santo está neste lugar. Não há outro igual, não há outro mais poderoso que o nosso Deus. E Ele reina, Ele nos governa, e Ele está aqui nesse lugar. Aleluia! Ó Espírito Santo, nós te adoramos, Pai. Nós te louvamos, Pai, todo louvor, toda a nossa adoração. Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos, Pai, para que o Senhor venha crescer em nós, para que Teu Espírito Santo venha sobre nós, Pai. Mas nós precisamos, primeiramente, nos esvaziar de nós mesmos, para que o Senhor venha sobre nós, derramando o Teu fogo, o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Aleluia! Que só o Senhor preenche todo vazio. Só o Senhor preenche, Pai. Aleluia! Tu és, Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Elohim
sentimos a tua presença já nesse lugar. Algo grande chegará, movendo o sobrenatural. E clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Rafa, Elohim, Shaddai, adoramos Jesus. Se nós clamamos o Senhor se manifestará. Se buscamos com todo o nosso ser, com todo o nosso louvor, Ele se manifestará. Ele se manifestará. Aleluia, aleluia. A fé se manifestará. Rafa se manifestará. Ire se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará.
Jireh se manifestará. Rafa se manifestará, se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará, se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará, se manifestará. Aleluia. Nós queremos, Jesus, queremos a tua manifestação. Queremos ser envolvidos pela tua glória. Queremos ser envolvidos, Jesus. Aleluia. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Jesus, o Messias está guardado. Ele vem nos buscar. O Messias está guardado. Ele vem nos buscar, igreja. Em breve Jesus No céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja No piscar de olhos acontecerá. mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja Será aleluia. Eu já posso contemplar, Senhor. Eu já posso, Jesus. Oh Espírito Santo, que nós possamos estar à espera. Que nós possamos estar à espera, Jesus. Oh Espírito Santo, não sabemos o dia e nem a hora, mas o Senhor há de vir. O Senhor há de vir buscar a tua igreja.
Aleluia. Oh Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Tu és adorado, Jesus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os danos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve.
portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito aleluia, aleluia. Em todo tempo o Senhor está conosco. Em todo tempo o Espírito Santo está conosco. Aleluia. A gente precisa muitas das vezes ouvir o que o Pai tem para nós. A gente precisa esperar. A gente precisa, quando muitas das vezes a gente não tem força, mas o Espírito diz que nós possamos louvar quando as lutas vierem, que nós possamos louvar quando as tempestades vierem, que nós possamos louvar quando as portas se fecharem, que nós possamos louvar, aleluia, em todo tempo, que nós possamos glorificar em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, aleluia. O Espírito Santo diz: em todo tempo seja fiel, em todo tempo me busque, em todo tempo me adore, em todo tempo. Não há nada que possa te impedir. Aleluia, aleluia. Orei, cantarás, solterei, cantarás. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és santo, tu és poderoso. Não há outro igual a ti, não. Tu és o único, Pai. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Com essa mesma adoração, que você possa dizimar e ofertar. Faça um sinal para a obreira celeste. Aleluia. Oh Espírito Santo. Oh Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Tu és adorado nesse lugar. Tu és exaltado, Pai. Nós te damos todo o louvor, Espírito Santo. Com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com toda a nossa devoção, Espírito Santo. Que nós possamos, Pai, aleluia, te entregar tudo aquilo que é teu. Aquele que for dizimar, aquele que for ofertar, Pai. Que o Senhor possa derramar sobre a vida dos teus filhos a multiplicação. Que o Senhor possa abençoar, Pai, grandemente cada um dos teus filhos. Como assim o Senhor tem abençoado, não tem deixado faltar o alimento, não tem deixado faltar o vestir.
não tem deixado faltar o calçar, Pai. E não tem deixado faltar a saúde, Pai. Aleluia, aleluia. Que você possa trazer a sua oferta, seu dízimo com toda a adoração, com todo o seu ser. Que poderoso Aleluia, Deus. aleluia. Oh Espírito, Espírito. Minha alma anseia por ti. Sim, Jesus. Nós anseiamos por ti, Pai. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso, poderoso Deus. Ele é poderoso. Sim, Senhor, minha alma anseia. Tu conheces todas as coisas, Senhor. Tu és o alfa, Tu és o ômega, o princípio e o fim. Tu conheces cada palavra antes mesmo que chegue na nossa boca. Tu sondas e nos conheces. Conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Tu conhece cada fio que há em nossa cabeça de cabelo, Senhor. Tu és soberano sobre tudo e sobre tudo. Tu és onipotente, Tu pode todas as coisas. Tu és onipresente, Tu estás em todos os lugares. Tu és onisciente, Tu conheces todas as coisas, e nada pode se esconder diante dos Teus olhos. Nem se nós estivermos no mais profundo abismo, lá Tu estás, Senhor. Tu és fiel, Senhor. O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre, Senhor. Eu declaro sobre a sua vida as misericórdias do Senhor se renovando sobre você. O Senhor tem te guardado, tem te livrado. O Senhor conhece o teu deitar e o teu levantar. Ele conhece o mais íntimo e mais profundo do teu coração. Ele conhece as dores que há em sua alma, as aflições, as tristezas que você nunca contou para ninguém. E hoje Ele te diz: meu filho, eu te trouxe neste lugar, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E em nome de Jesus, poderoso Deus, opera nessa noite em nossos corações e em nossas mentes, em nosso corpo físico.
Se você crê nisso, aplauda ao Senhor e libera um brado de louvor a Ele. Aleluia, aplauda Jesus com alegria. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. E poderoso Deus, Ele é digno, Ele é santo. Oh, Jesus. Aleluia. Nesse momento a gente vai estar ouvindo a palavra, nosso pastor. Amém? Glória a Deus, aleluia. O Pará é estranho, né, gente? Chove, mas fica quente. O Pará é diferente. É o único estado que eu vejo chover e não esfria. Fica mais abafado. Mas nós somos a terra do pão. Belém, você sabe o significado de Belém? É a terra do pão. Você sabe a origem do cristianismo? É Belém. Não é Belém do Pará, é Belém da Judéia. Aleluia. Belém lá de Israel. É a origem aonde Cristo foi gerado e veio em forma humana. Aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo dias especiais, dias que o Senhor tem nos chamado, dias que Deus ele tem se revelado ao nosso coração como Deus Criador, como Deus Redentor, como Deus Salvador, como Deus que provê. Nós estamos cantando Jeová, Jirê, Yavé, Adonai. Se você não sabe, todos esses são alguns nomes, né, que nós damos a Deus. Ele se manifestou no antigo aliança, e você vai ver que cada nome desses, Jirê, Yavé, Adonai, tem um significado. Tem um significado. E a gente sabe que Deus, Ele é um Deus que provê todas as coisas. Ele é um Deus presente, querido. Aleluia. É um Deus que conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar. E o Senhor Ele te trouxe nessa noite, nesse lugar, porque Ele tem algo para revelar ao meu e ao seu coração. Amém? Porque hoje em dia, muitas pessoas, elas desejam estar em tantos lugares, mas a igreja às vezes se torna o último lugar. Por quê? Porque quando tudo vai bem, a gente tende a viver uma vida descansada, né? Quando tudo vai bem, a gente entra num estágio de gratidão. E às vezes esse estágio de gratidão faz a gente o quê? Relaxar, né? Ficar de boa. Mas eu quero dizer algo para você, né? Que Deus não quer que você somente agradeça a Ele. Deus, Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele. Sabe, o ser humano, querido, ele foi criado para ter relacionamento. Por isso que você percebe que quando uma pessoa ela vive isolada, você percebe logo que essa pessoa não é normal, é ou não é? Você logo percebe que essa pessoa ela é diferente. Por quê? Porque todos nós fomos criados para viver em um ambiente de família, em um ambiente de relacionamento. E você vai ver várias vezes na Bíblia Deus procurando esse relacionamento com o homem. No dia da criação, lá em Gênesis, a gente vai ver que Deus ele preparou tudo e colocou o homem, né? E todos os dias, na viração do dia, o Senhor ele vinha, falava com Adão, né? Depois falava também com Eva, porque Deus ele nos criou para isso. Mas após o pecado, querido, isso foi rompido. Essa conexão ela foi rompida. E ela só foi restaurada quando Jesus, Ele veio e morreu e nos conectou novamente com o Pai. Porque
o preço do pecado, o salário do pecado é a morte. E enquanto não houvesse um derramamento de sangue santo, puro, um sangue, né, inocente, o homem ia sempre continuar distante de Deus. O homem sempre ia continuar longe de Deus. Mas aí Deus, ele tinha um propósito, Deus tinha um plano. E aí que entra Jesus. Jesus, ele foi o plano perfeito de Deus. Aleluia. Aonde hoje não é necessário mais haver derramamento de sangue. Mas eu não sei se você sabe, existem muitas seitas por aí, ilhas, pessoas que ainda sacrificam crianças, né? Religiões que vivem no engano, sabe? Você for na África, você vai ver que há muito sacrifício de criança, né? Há muito sacrifício de pessoas, e você vai perceber que tudo isso é porque eles creem em algo, aleluia. Eles creem numa religião, que foi passado de pai para filho por gerações e gerações. Mas a única pessoa que pode quebrar isso, sabe, a única coisa que pode quebrar esse engano é a palavra de Deus, as boas novas. E as boas novas, querido, ela é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. E o evangelho precisa ser anunciado por mim e por você, aleluia. Mas existem alguns princípios que Deus, ele deixou para nós como cristãos, que são fundamentais para o nosso crescimento, são fundamentais para a gente entender o plano de Deus. Porque ainda há pouco a gente estava estudando aqui mais cedo com os obreiros, né, que a Bíblia é um livro, querido, né? A parte mais antiga da Bíblia tem em torno de 4.000 anos, né? 4.000 anos é muito tempo. Mas se você for pegar a Bíblia, você vai ver que nela estão contidas situações que a gente vive hoje. Você for ver na Bíblia, você vai ler e existem palavras que parece que foi escrita agora. Porque a Bíblia não foi escrita, né, não foi inspirada por homens. Pelo contrário, foi escrita por homens, em torno de 40 pessoas, mas foram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou homens a escreverem, a escrever em pedra, a escrever em pergaminhos e a escrever em livros, como a gente vê hoje. Aleluia. Mas você vai perceber que a Bíblia, ela não é um livro qualquer. Se você for ler com uma mente racional, você não vai entender. Você vai ficar, meu Deus, que livro, né, difícil de entender. Porque a Bíblia, ele não é um livro natural. É um livro de revelação. É um livro sobrenatural. E como é que a gente pode? Por isso que Pedro, ele fala: Senhor, para onde nós iremos? Porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Então a Bíblia você não vai compreender logo de primeira. Assim como uma criança, né? Hoje o Isaac já sabe andar. Assim como uma criança, ela cresce, ela não aprende andando, ela não nasce sabendo falar, ela vai desenvolvendo. E você percebe que para cada faixa etária é uma descoberta nova, né? O filho aprende a andar, aprende a falar, né? Aprende a emitir sonhos, sabe? Aí você vai, você que é pai, você vai ficando maravilhado com aquilo. Então, o que acontece? Viver uma vida com Jesus é viver uma vida de fases, aonde você vai desenvolver. E o que a gente precisa, pastor? A gente que entregou a nossa vida para Jesus, decidimos caminhar com o Senhor, né? Eu reconheci que eu era pecador, vivia uma vida longe de Deus, vivia uma vida afastada de Deus, mas agora eu decidi entregar meu coração para Jesus. E como é que eu posso crescer? Como é que eu posso sair de uma infância espiritual a chegar a uma maturidade espiritual? Sabe, deixar de viver uma vida enganosa, uma vida de mentira, uma vida de alegria passageira e viver uma vida de alegria eterna. Como é que eu consigo viver isso? Eu vou dizer algo bem simples. Alguns dias atrás eu trouxe uma palavra falando sobre oração. Então, querido, oração é a resposta.
Oração é a chave para você viver uma vida vitoriosa. Oração é a chave para você viver uma vida cristã vitoriosa. Se você quer ser um filho de Deus, quer reinar como filho de Deus, quer viver como filho de Deus nessa terra, porque assim, a gente aprende muitas vezes com nossos pais, não, que todos nós, Deus ama todo mundo. Isso é um fato, isso é uma verdade. Todos nós somos amados por Deus. Mas existem algumas coisas que somente quem vai viver é aqueles que obedecem. Promessa não vivem quem não obedece. Só quem obedece vai viver as promessas de Deus. Porque assim, o amor de Deus é o amor ágape, o amor incondicional. Ele está disponível para todos. A graça, a misericórdia, o favor imerecido. Eu não merecia, mas Ele me amou. Ele se entregou por mim. Tá certo? Então o amor de Deus é disponível para todos nós. Mas existem algumas promessas que estão contidas na palavra de Deus, que só vai viver quem obedece princípios. Por exemplo, existe uma promessa por relação aos filhos. Para o filho que quer viver bem e quer viver muito tempo nessa terra, o que ele tem que fazer? Honrar pai e mãe. E a Bíblia fala lá em Efésios o seguinte, que esse é o primeiro mandamento com promessa. Então obedeça sua mãe, Isaac. Amém? E fica olhando, né? Obedecer pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Se eu estiver obedecendo esse princípio de honrar pai e mãe, eu estou entrando na promessa de viver muitos dias e viver bem. Essa é a promessa para quem honra pai e mãe. Você já viu alguém que obedece pai morrer cedo? Não acontece isso, irmão, né? Só se for uma fatalidade, um acidente, alguma coisa do tipo. Mas agora você vê quantos adolescentes aí no crime morrendo. Por que estão morrendo? Você acha que a mãe sonhou com ele, né? Sonhou com ele lá no crime? Não sonhou. Quantas vezes os pais falaram: meu filho, não anda com esse cara, não anda com esse tipo de amizade, não anda, olha, não te mete com esse rapaz. E o que aconteceu? Muitas vezes até nós desobedecemos e a gente quebrou a cara. E a gente está vivo pela misericórdia de Deus, que Deus nos resgatou. Mas o que acontece? Existem muitas pessoas, querido, que têm morrido, né, que não estão vivendo as promessas de Deus. Por quê? Porque não estão obedecendo princípios. E a oração, querido, é um princípio, não apenas um princípio, é uma arma. Oração, diga assim comigo, é uma arma. Aleluia, é uma arma poderosa, sabia? A oração, você vai ver homens que oravam na Bíblia, homens que mudaram o tempo, homens que mudaram estações, querido, homens que revolucionaram, cidades por meio da oração, homens que receberam uma sabedoria celestial, sabedoria, inteligência celestial, né, para desenvolver aquilo que eles foram chamados para desenvolver aqui na terra. Então você percebe que quem ora se torna mais inteligente. Você percebe que quem ora está, né, por cima e não por baixo. Quem vive uma vida de oração, ele perdoa, ele ama, ele é mais paciente. Por quê? Porque quando você está orando, você está derramando a sua vida diante de Deus, e Deus está derramando a vida dele dentro de você. Então quando você está orando, você não está ali só, né, falando: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Isso aí não é oração. Isso aí é um estilo de oração. Isso aí é uma das orações, que é a oração de pedido, né, onde a gente faz pedidos. Mas a oração que eu estou falando, uma vida de oração, querido, porque orar, as pessoas criam muitos paradigmas, muito preconceito com relação a isso. Ah, pastor, mas eu não sei orar. Irmãos, você sabe falar? Você sabe falar. E hoje a internet deu voz para muita gente, né? Até a pessoa tímida hoje, na internet, ela coloca a sua opinião. E o que acontece com isso? Oração nada mais é que se comunicar com Deus, é falar com Deus. Oração é se comunicar com Deus. Então isso é tão simples e tão natural como falar com um amigo. E às vezes você passa
1 hora, 2 horas, uma partida de futebol tem 90 minutos. E quando tem os acréscimos, vai lá para 100 minutos. E quando tem, né, quando é uma final, né, tem um tempo extra, tem os pênaltis, você fica quase 2 horas na frente de uma televisão. E às vezes você está ali com seus amigos, cornetando, né, conversando. Então, quando se trata de falar com Deus, a gente não tem assunto. A gente não tem assunto. E sabe por que às vezes se torna difícil confiar no tempo de Deus? É porque a gente não se relaciona com Ele. A gente não se relaciona com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Então é muito difícil ver essa palavra se cumprir na vida de alguém que não se relaciona com Deus. Porque quando tiver tudo dando errado, a palavra de Deus diz, né, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar comigo. Mas só que quando eu não tenho uma vida de relacionamento com Deus, eu não consigo lembrar disso. Eu não consigo lembrar que Jesus, Ele falou o seguinte: ó, eu vou, mas virá o Consolador, e Ele estará convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, você não está sozinho. Mas quantas vezes você teve essa sensação? Quantas vezes você declarou que estava sozinho? Até mesmo teu esposo, tua esposa não percebeu. Então muitas vezes isso se trata porque nós estamos conversando pouco com Deus. Estamos tendo pouco relacionamento com Deus. Então, querido, nós falamos muitas coisas sobre jornal, sobre política, sobre trabalho, né, sobre esporte. Mas quando se trata de falar com Deus, parece que a nossa língua some. As palavras somem. Então isso mostra, querido, como a gente muitas vezes não vai conseguir, sabe, ver as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida, porque a gente não se relaciona com Ele. Porque uma pessoa que se relaciona com Deus, ela vai ter o quê? Confiança. Porque assim, um casamento, para ele ser saudável, ele precisa ser baseado no relacionamento, não apenas no prazer sexual, né? Ele precisa ser baseado no relacionamento, ou seja, em você conhecer o coração do seu cônjuge. E o que acontece? Você vai confiar. Você não vai precisar colocar uma senha da estrela de Davi lá no teu celular. Você não vai precisar disso. Porque você confia na sua esposa, e a tua esposa confia em você. Porque vocês têm relacionamento. Então quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente fala com Deus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu estou tendo relacionamento com o meu Senhor, com o meu Salvador. Aleluia. E sabe o que vai acontecer? Eu vou ter confiança nele. Aleluia. Então com Deus, querido, a gente pode falar muitas coisas. A oração, querido, é a comunicação íntima que nós temos com Deus. É uma comunicação íntima. Aleluia. E você vai ver várias vezes na Bíblia Deus ele nos chamando para orar. Amém? Deus nos chamando para orar. Jeremias 33:3, abre lá rapidinho. Jeremias 33:3. Diz assim a palavra do Senhor: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não. Amém? O que a Bíblia está falando? Clama a mim. E clamar é gritar, sabe, é você chamar. Clama a mim, chama por mim. Você vai ficar sem resposta? Não, a Bíblia está falando, ó, e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que você não sabe. Então olha só, tudo que você precisa é só falar com Ele, só clamar a Ele. Deus nunca vai deixar você sem resposta. Deus nunca vai deixar de anunciar o que Ele tem para te anunciar. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em Atos, por favor. Atos capítulo 16. A gente vai ler uma história de dois homens de Deus.
Dois homens de Deus que estavam anunciando a palavra, mas foram parar na cadeia. Aleluia. Atos capítulo 16, versículo 14. Eu vou ler desde um pouco da história. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa, ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós aonde? A oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, meu Deus, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Versículo 21. E nos expõem a costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Versículo 25. Perto da onde? Meia-noite, Paulo e Sila, eles oravam e cantavam hinos a Deus. Outros presos escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que o preso já tinha fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos nós aqui estamos. Versículo 29. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa. Amém. Queridos, que palavra poderosa. Aleluia. Você percebe que Paulo e Silas, eles estavam anunciando a palavra, né? E eles estavam nessa cidade já anunciando. E Lídia foi uma mulher que foi alcançada pela palavra do Senhor, os levou para sua casa para ficar um pouco mais de tempo, para aprender um pouco mais. Então toda a sua família recebeu os discípulos. E no outro dia eles foram para orar. Mas quando eles foram orar, tinha já uma moça com espírito de adivinhação, né, perturbando eles. Ou seja, um demônio perturbando Paulo e Silas. Mas aí Paulo, já indignado, repreendeu o demônio, mandou o demônio sair fora. Ele saiu, mas só que aquela cidade, né, as pessoas que estavam por trás da vida, né, daquela moça, se revoltaram, porque o lucro deles, a Bíblia deixa bem claro que o lucro deles tinha acabado. Então você percebe como Satanás, ele é demais, né? Ele é sem noção, como ele escraviza a pessoa, né? E faz com que a pessoa viva tão escrava
a ponto, né, de lucrar, de dar lucro para outras pessoas por causa de um demônio, né? Mas aí um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, Paulo, expulsou esse demônio. Mas eles foram parar onde? Na prisão. Mas a Bíblia fala que perto de meia-noite eles estavam fazendo o quê? Orando e cantando. Você percebe, querido, que eles estavam indo para a igreja já. Eles estavam indo orar, mas foram parar onde? Na cadeia. Mas eles pararam de orar? Você já parou para pensar? Eles estavam indo para a igreja e de repente aconteceu algo que eles não esperavam, né? Eles não pensavam, talvez eu imagino que eles não imaginavam que aquela noite eles passaram na prisão, porque eles estavam indo para a igreja. Você já parou para pensar que você vindo para a igreja acontece uma coisa e você vai parar na prisão? Você já parou para pensar nisso? Mas o mais incrível, querido, não é o fato dele apenas estar ali acorrentado no tronco, com os pés e as mãos atadas, né? O mais impressionante é o que esses homens, em meio a tanto sofrimento, o que foi que eles fizeram? Eles louvaram, eles oravam e cantavam louvores a Deus. O Senhor é bom, né? Eu imagino isso. E a sua misericórdia dura para sempre. Eu imagino eles cantando, não sei qual foi o louvor, mas eu imagino que eles cantaram louvores de exaltação a Deus. Eles oraram, eles expressaram a sua confiança em Deus. Isso mostra, querido, que não importa o lugar que você esteja, Deus ele está te vendo. Se você confia em Deus, você pode estar, cercado, né, por grilhões. Você pode estar cercado, mas Deus ele está te vendo e Ele quer te livrar. Então, querido, a oração ela é fundamental na nossa vida. Sabe, esses homens eles estavam vivendo isso. Eles tinham uma vida de oração. E às vezes nós caminhamos com Deus e as coisas não estão do jeito que nós queremos. E sabe o que acontece? A gente se frustra. Porque deixa eu falar algo para você, a vontade de Deus consiste em 3 coisas. A vontade, o plano e o propósito de Deus para a nossa vida consiste em 3 coisas. Às vezes a resposta dele vai ser sim. Às vezes a resposta de Deus vai ser não. E às vezes a resposta de Deus vai ser, olha, não é o tempo. Só que a gente não se conforma. A gente quer que Deus diga sempre sim para a gente. Você já viu aquele filho que você pode fazer o que ele está querendo, mas você não quer fazer, porque para ensinar o seu filho que nem sempre tudo que ele quer ele vai ter, você vai dizer não. Por quê? Porque você precisa ensinar o seu filho a entender que ele precisa aprender com os não. Nem tudo que ele quer ele vai poder, nem tudo é no tempo dele. Você vai estar ensinando o seu filho que existe tempo para tudo. Existem coisas que Deus vai dizer sim, meu filho, agora é a hora. Existem algumas coisas que não é para você e nem é o tempo. Não é o tempo e não é para você. Mas existem algumas coisas que ainda não é o tempo, que o tempo ainda não é agora. Sabe, querido, quando a gente consegue ter esse discernimento? Quando a gente vive uma vida de oração. Quando você está no ambiente da glória de Deus, você não vai se revoltar quando Ele dizer não. E você vai ficar feliz quando Ele dizer o sim. E quando Ele falar não é o tempo, você vai continuar perseverando, crescendo, porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Os sim de Deus é bênção, mas os nãos Ele nos ensinam. Eles fazem a gente crescer, amadurecer, faz a gente se tornar mais humilde. É para ser assim. Aleluia. Aí você imagina esses 2 homens receberam, você vão para a cadeia agora. Eu imagino que Deus tinha
esses homens tinham tanta confiança em Deus porque eles sabiam que Deus era com eles. E qual foi o sinal de que Deus era com eles? A cadeia começou a tremer, né? Aconteceu um terremoto, as cadeias se abriram. Aleluia! Por que algo sobrenatural aconteceu? Porque eles confiavam em Deus. E por que eles confiavam em Deus? Porque eles oravam. Eles tinham uma vida de oração. Então, quando a gente tem uma vida de oração, a nossa confiança em Deus vai ser tanto que nós sabemos que Ele pode fazer algo sobrenatural. Ele pode fazer algo sobrenatural na minha vida pessoal. Ele pode fazer algo sobrenatural no meu casamento, sabe, na minha família, nas minhas finanças. Ele pode fazer algo sobrenatural na minha igreja, porque, querido, Deus, Ele é um Deus do sobrenatural. Sabe, o evangelho, ele não é autoajuda, ele é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Então, nossos cultos têm que ser numa atmosfera sobrenatural. Pessoas têm que ser tocadas por esse poder. Mas eu não posso vir para a igreja simplesmente, sabe, vou cumprir uma rotina. Não. Eu preciso vir na expectativa que algo sobrenatural vai acontecer, porque eu estou me relacionando com Deus. Aleluia. Nossa oração deve incluir 4 coisas, querido. Eu já falei uma vez sobre isso. Primeiro, confissão. Toda vez que você orar, você precisa ter a confissão. O que é isso, pastor? Confessar pecado. Sabe, às vezes nós queremos que Deus nos responda. Mas você passou o dia brigado com a sua esposa, você amaldiçoou o seu trabalho, você se irou no trânsito, aí você chega à noite: Senhor, oh Jesus, me ajuda, Senhor, abre a porta de emprego, muda a história do meu casamento. Aí você não confessa. Como é que você quer que Deus faça algo se você está todo errado? As pessoas querem que Deus faça as coisas, mas as pessoas estão todas erradas. Deus, Ele pode até fazer, querido, mas aquilo ali vai passar. O que eu tenho que fazer? Confessar. E o que lá em João fala? Que quando nós confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quando você for se achegar a Deus lá na sua casa, no seu momento que você tiver com Ele, confesse: Senhor, me perdoa porque hoje eu murmurei, Senhor. Murmurei porque eu estava comendo picadinho. Tá chique, né? Murmurei porque eu estava... De novo ovo, né? De novo. Senhor, ô Senhor, murmurei porque estava quente. Ô Senhor, murmurei porque eu estava frio. Murmuração, né? Sempre: Senhor, me perdoa, porque meus pensamentos são impuros. Às vezes a gente quer se aproximar, e Deus, querido, Deus, Ele não é nojento. Deus é santo, Ele é puro. Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado, as nossas práticas pecaminosas. Então, a nossa oração deve envolver o que? Confissão. Eu preciso chegar: Senhor, me perdoa. Eu preciso ir para a cruz e jogar lá na cruz: Senhor, toda ira, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu agi com ira hoje. Eu dei uma resposta para o irmão com ira, zangado. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa por isso. Me perdoa porque eu dei uma resposta irada. Senhor, me perdoa porque eu me distratei a minha esposa. E aí você vai pedindo perdão a Deus. Você vai pedindo perdão, você vai confessando os seus pecados. Aleluia. Confessar. E aí, quando você sair desse processo de confissão, né, e você vai perceber que tem uma lista grande. Eu não sei você, mas quando eu vou confessar, eu vou pedindo perdão: Deus, me perdoa. E eu vou falando. O que a gente aprendeu? Que pecado tem? Que pecado tem? E sai por onde? Pecado sai por onde? Pela boca.
confessando. Então, quando você for orar, não queira chegar, ó Senhor meu Deus e meu Pai. Não. Faça como o publicano. Ser propício a mim, tem misericórdia de mim, Deus, porque eu sou pecador. Faça como o profeta Isaías: Senhor, eu não sou digno, porque eu habito no meio de pessoas que contam potoca, que chamam palavrão, né? Contam mentira. Me perdoa, Senhor. Às vezes você nem está falando, mas você é contaminado pela piada imoral do seu amigo. Você é contaminado. Às vezes você está no seu ambiente de trabalho e todo mundo lá, né, é carnal. Aí você é o crente secreto, que ninguém sabe que tu é filho de Deus, que está queimado isso. Amém? Aí você está lá. E a Bíblia nos ensina o quê? Não se assentar na roda dos escarnecedores. Então, querido, seu ouvido foi regenerado, foi lavado. Então, irmãos, quando você confessa, você tira essas vestes sujas, essas vestes de pecado, né? Porque todos os dias a gente não toma banho, não veste uma roupa nova. É ou não é? A nossa vida de oração é desse jeito. Todos os dias, quando você vai orar, você precisa tirar as vestes sujas, a ira, a murmuração, a zanga, a ferida. Você precisa confessar. E quando você confessa, o que está acontecendo? Deus aí está, o amor de Deus, o Espírito Santo aí está te lavando. Amém? E aí o que acontece? Você vai começar a se esvaziar, e você vai começar a entrar num ambiente, que é o segundo ponto agora, adoração. Você começa, você já não se sente mais pecador, a glória de Deus começa a te encher, você começa a se sentir santo, porque você é santo, querido. E Jesus nos convida a ser santo, e a partir do momento que eu confesso meus pecados, eu estou automaticamente perdoado pelo Senhor. Aleluia. Eu estou falando isso num processo. O que você tem que fazer no seu momento de oração? Você vai confessar pecado. E quando você começar a desenvolver isso, você vai ver que já passou uns 15, 20 minutos confessando ali, se humilhando diante de Deus, né? Clamando a Deus. E aí o que vai acontecer? Você vai começar a entrar num ambiente de adoração. A segunda coisa é adoração. E o que é adoração? Adoração, querido, é adorar a Deus pelo que Ele é. Deus, o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. Senhor, eu te amo, eu te adoro, porque Tu és o meu Salvador, Tu és o meu libertador. Senhor, a Tua graça me alcançou, o Teu amor me alcançou. Ah, Espírito Santo, como eu te amo. E você vai entrando numa atmosfera de adoração. Você começa a declarar o seu amor a Jesus, adorar pelo que Ele é. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é misericordioso. Eu estou dando para você aqui, querido, o esqueleto de uma oração. Porque sabe o que a gente faz? A gente começa logo pedindo. Eu estou dando aqui o processo: confesse, adore. E o terceiro, petições. Agora vai entrar as petições. As petições por necessidades pessoais e intercessão pelos outros. Você vai pedir por você e pelos outros. Você vai pedir para você petições pessoais e você vai orar pelos outros. Porque, querido, é muito egoísmo nosso pedir só para mim. É orar para mim, orar pela minha família, orar pelos meus vizinhos, orar pela minha igreja, orar pela vida do meu pastor, pela família dos meus irmãos. Aleluia. Orar pelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Você está entendendo? Tudo isso é dentro de um período de oração. Petições, porque sabe que a gente começa logo fazendo essas duas últimas, pedindo. A gente começa logo pedindo: Senhor, abençoa meu filho.
Senhor, abre porta de emprego para o meu marido. Senhor, faz isso. A gente começa a mandar, a querer mandar em Deus. E não é assim que funciona aqui. É por isso que as pessoas oram e não recebem. Porque pensam que podem mandar em Deus. E não é assim que funciona. A oração genuína não é desse jeito. A Bíblia fala que vocês pedem, mas não recebem, porque pedem. Então você percebe que não é errado pedir, mas a gente coloca a petição logo na frente. A gente pede de maneira errada. Aleluia. Você entra na confissão, na adoração, e aí que você está ali, cheio da glória de Deus, cheio da presença do Senhor, cheio de fé, porque a sua fé, quando você adora a Deus, a sua fé é ativada, você traz menção da palavra de Deus, e aí você começa a confessar: Senhor, eu declaro sobre a minha família que eu e a minha casa servimos ao Senhor, eu declaro que os meus filhos são discípulos do Senhor, eu declaro que o meu casamento é para a honra e glória do Senhor. Aí você vai começando a declarar a palavra de Deus. Aleluia. A tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor me chamou para ter uma vida e uma vida em abundância. Eu chamo essa abundância para a minha vida, para minhas finanças, para minha saúde, para o meu casamento, para dentro do meu lar. Eu chamo a paz. Aí eu estou pedindo. Você está entendendo? Eu estou pedindo. E aí eu começo a orar: Senhor, eu declaro, meu Pai, um prédio próprio da nossa igreja, Senhor. Os irmãos que aceitaram o desafio de delegar a oferta, eu declaro o Senhor colocando na mão deles, Senhor. Aleluia. Pessoas que, meu Pai, abençoa o vizinho da direita, da esquerda, para que você, que ele não arrume briga com o seu vizinho, mas você ganhe ele para Jesus. Você começa a pedir. E a outra coisa, o outro ponto, outro princípio, é a ação de graças, ou seja, agradecer. Muitas pessoas só fazem isso. Elas só pedem e agradecem. Quem aqui já orou assim? Eu já orei. Logo no início da minha fé, eu orava muito assim, Senhor, abençoa minha família, abençoa minha casa, eu te agradeço. Pronto, não tinha mais o que orar. Aí quando eu ia orar, o tempo passava de 5 minutos. E aí quando se tratava de ver um filme, e hoje tem Netflix, tem YouTube, o cara pega uma série maratona aí, passa 10 horas assistindo, e não sente um pingo de sono, e já fica ansioso para o próximo capítulo. Você está entendendo? E sabe por que as pessoas estão longe de Deus? Por causa disso, porque elas não oram, não falam com Deus. E acham que Deus é coisa do passado. Não, querido, Deus é presente. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Outra coisa, ação de graça pelo que Deus tem feito. Não seja mal agradecido, expresse gratidão. Quando você orar, quando você entrar nesse ambiente de gratidão, o que você vai fazer? Senhor, eu te agradeço pela porta de emprego. Senhor, eu te agradeço pela minha família que se converteu. Você entra numa linguagem de fé. A gratidão vai te levar a exercer a tua fé. Aleluia. A gratidão vai te levar a exercer fé. Amém. A gratidão vai te levar a exercer fé. Pega isso para a sua vida. Senhor, eu te agradeço. Te agradeço porque, meu Pai, todos os sonhos e projetos eu já estou vivendo. A minha família, meu casamento é teu. Minha família já está aqui. As cadeiras vazias da igreja, meu Pai, é cada um do meu pai, é da minha mãe, é dos meus filhos, é do meu vizinho, é do meu amigo que eu estou orando, Você começa a agradecer pela fé. Quando você começa a agradecer, a sua fé é ativada e você confia em Deus. Amém? Quando você orar, confesse, adore, peça e agradeça. Confesse. Aleluia, adore, peça e agradeça. Confesse, adore, peça e agradeça. Aleluia, não esqueça disso. Se você passar no mínimo 15 minutos orando cada ponto desse, você vai orar mais de 1 hora. Se você passar 20 minutos confessando, 20 minutos adorando, 20 minutos pedindo,
20 minutos agradecendo, o que vai acontecer? Você vai orar mais de 1 hora. É ou não é? Vai dar mais de 60 minutos. E aí eu te pergunto, podemos orar 1 hora? A oração, ela quebra cadeias. Oração que ela despedaça correntes. Aleluia. Oração, ela move os céus. Quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche seus olhos, por favor. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. A sua graça e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Deus, toma cada filho teu aqui, Deus, nessa noite. Eu quero convidar você a orar nesse modelo, nesse momento. Peça perdão por todas as vezes que você passou dias, semanas sem falar com Deus, sem você confessar pecado. Quantas vezes você tentou entrar na presença de Deus e não conseguiu porque ficou bloqueado? Sabe por quê? Por causa do pecado. Mas, Senhor, nós estamos aqui, Jesus. Reconhecemos que somos fracos, somos pecadores. Eu reconheço que sem Ti eu nada sou. Meu Deus, me perdoa, Senhor. Me perdoa por tantas vezes ter entristecido o Teu Espírito, por ter lhe desobedecido quando era para me obedecer. Me perdoa, Senhor, por muitas vezes, Espírito Santo, não ouvir a sua voz. Me perdoa pelas vezes que o Senhor me chamou para estar orando, mas o cansaço tomou conta do meu corpo. E eu pude estar, mas eu estava entretido com tantas outras coisas. Entretido até mesmo, meu Pai, com o serviço da igreja. Meu Pai, mas eu te peço perdão, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu quero convidar você a fazer essa oração de confissão. Comece a orar confessando as suas falhas, suas fraquezas diante do Senhor. Eu quero convidar você a ir para a cruz agora, levar para a cruz. Sabe, se você tem sentimentos de ira, de raiva, de ódio, você pode colocar na cruz de Jesus nesse momento. Peça perdão, me perdoa pela ira, Senhor. Me perdoe pelas vezes que eu repreendi os meus filhos com ira. Não foi com amor, foi com ira. Não foi com disciplina, foi com ódio. Porque eu estava guardando mágoa no meu coração. Porque eu discuti no trânsito. Porque eu me estressei no trabalho e maltratei a minha esposa. Por muitas vezes agir com ignorância dentro de casa. Senhor, me perdoa. Por muitas vezes ser indiferente, Senhor, com a Tua presença. Ser indiferente com os meus irmãos da igreja. Meu Deus, me perdoa. Meu Pai, em nome de Jesus, você pode começar a reconhecer. Sabe que aquele pecado tem nome e sai pela boca. Você pode começar a reconhecer isso. Em nome de Jesus. Isso, comece a confessar. Comece a declarar isso. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu quero convidar todos que estão nessa casa a fazer esse processo de confissão, a confessar. Senhor, nos ajuda. Senhor, nos ajuda como igreja, meu Pai, a andar no Teu plano, no Teu propósito, a viver uma vida de oração na nossa casa, meu Deus, a criar um hábito, um ambiente, meu Deus, de oração. Se nós ainda não temos um lugar aonde possamos sentar para falar contigo, Deus nos perdoa, porque nós temos o nosso quarto, nós temos a cozinha, nós temos a sala, nós temos, meu Pai, lugar para receber visitas, mas muitas vezes não temos um lugar para falar com o Senhor. Nos perdoa por isso, Pai. A partir de hoje nos ajuda como homens de oração, como cristãos a viver isso, porque, meu Pai, quando a gente olha na Bíblia, a gente vê que os discípulos oravam. Os discípulos oravam, meu Pai, e a gente vê como o Senhor fazia coisas extraordinárias. E nós, como igreja do Senhor, nós clamamos: tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós como cristão, meu Pai. Eu oro, meu Deus, porque eu tenho visto, meu Pai, como às vezes é um peso, é um sacrifício, meu Deus, muitas vezes para muita gente falar, meu Deus, e a gente sabe, meu Pai, que quando nós não estamos acostumados com algo, vai ser difícil no início,
mas nós queremos perseverar, Senhor. Nós queremos perseverar contigo em oração, não queremos retroceder, nós queremos avançar, meu Deus, até isso se tornar um hábito na nossa vida, até orar se tornar um hábito na nossa vida, Senhor. Oh, meu Deus, porque o teu amor é maravilhoso, porque a sua graça me basta, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Meu Deus, quando eu não podia, o Senhor me alcançou. Quando eu pensei em desistir, a tua mão me sustentou. E eu te louvo, eu te exalto, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom, meu Deus, porque eu merecia a morte, mas a tua graça me livrou. O teu amor e a tua bondade me seguirão todos os dias da minha vida, todos os dias das nossas vidas. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, a sua palavra, ela é fiel. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, meu Deus. As suas misericórdias se renovam todas as manhãs. A tua palavra diz, meu Deus, que tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós cremos que tu és soberano, meu Deus. Tu és soberano, Jesus. E essa igreja reconhece isso, que tu és soberano, que tu és Senhor e Salvador. Nós, como igreja do Senhor, nos submetemos à sua voz, Espírito Santo. Nesse momento eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, concede a essa casa, concede a cada pessoa que aqui está, concede cada pessoa que aqui está o que deseja o seu coração, o que almeja a sua alma. Eu declaro o amor do Senhor, meu Deus. Eu declaro a força, sabedoria, inteligência. Eu declaro, meu Pai, o teu Espírito entrando em cada mente, em cada coração, fortalecendo a vida emocional dessa pessoa. Fortalece a vida emocional. Eu te peço, Senhor, fortalece, meu Deus, a vida emocional desse homem, dessa mulher. Fortalece a vida sentimental desse casamento, meu Pai. Fortalece a vida sentimental desse casamento. Restaura o relacionamento desse pai com esse filho. Eu te peço, meu Pai, cada homem, cada mulher que está aqui, receba na sua casa visitações do céu, trazendo resposta, trazendo livramento, trazendo vida. Eu declaro a saúde divina. Se tem alguém com um parente enfermo, eu peço a Ti agora, meu Deus, a cura, Deus, brotando no corpo dessa pessoa. Se tem algum, meu Pai, familiar, Deus, dos vizinhos que estão ao redor dessa igreja, aonde chegar esse som, eu declaro a cura, Senhor. Cada pessoa que passa na frente dessa igreja seja tocada pela mão do Senhor, recebendo livramento, recebendo vida. Meu Deus, por onde essa pessoa estiver, livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, livra do homem mau, do homem sanguinário, meu Deus. Eu oro intercedendo, Pai, por esse homem, por essa mulher que sai de manhã cedo para trabalhar, Senhor. Eu oro pela comunidade do Eduardo Angelim, cada trabalhador que sai de manhã. Livra do acidente. Livra, meu Pai, em nome de Jesus, do homem fraudulento. Livra, meu Deus, dos caminhos da morte. Eu te peço, leva e traz em segurança a teus filhos. Meu Deus, cada motorista que sai meu Deus, para entrar nas BRs, livra do acidente em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço, Pai, porque as misericórdias do Senhor nos alcançam. Eu te agradeço, Pai, pelo nosso prédio próprio. Eu te agradeço, meu Deus, porque a tua palavra diz que tudo que pedimos crendo em seu nome, Jesus, nós já recebemos. Tudo que eu peço crendo ao Pai no nome de Jesus,
nós já recebemos, e eu recebo, meu Deus, as chaves do nosso novo prédio. Eu recebo, meu Deus, tudo que essa igreja necessita, eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo tudo que essa família precisa, eu recebo no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ah, meu Deus, como é bom estar diante do Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu te agradeço, Espírito Santo, pela sua misericórdia. Ah, meu Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua misericórdia, que não tem fim. Me ajuda a viver uma vida de oração. Me ensina a orar 1 hora, 2 horas, até mais, Senhor. Eu quero ter prazer em falar com o Senhor. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, aleluia. Peço que você sente rapidinho, amém? Aleluia. Quero dar uns avisos no nome de Jesus. Hoje a gente tem um visitante aqui, nosso irmão Rogério, amém? Então, seja bem-vindo, nosso convidado hoje, o amigo do irmão Adriano, nosso irmão Rogério. Fique à vontade, a casa é nossa, tá certo? E nós, como igreja do Senhor, igreja missionária Vivendo a Palavra, né, sinta em casa no nome de Jesus, amém? Queridos, olha só, a gente, amanhã é sábado, né, vai ter a rede infantil, tá certo? Então, o que acontece? Amanhã é o dia do vatapá. Quantos tem ainda para vender aí? Tem 30 vatapá? Vai vender tudinho, amém? Esse vatapá que a gente está vendendo é para nos ajudar, eu e a pastora e a Ana Liz, para a gente, e o Nicolas agora, né? Para a gente ir para a viagem missionária no Maranhão, tá certo? Se tem algum irmão que ainda quer nos ajudar oferecendo para familiares, né? Joga lá no grupo da família, né? Nos ajude aí nessa missão. Temos 30 números ainda para vender, tá certo? Então amanhã a gente vai fazer as entregas. Então os irmãos que nos ajudaram a vender, se você puder nos ajudar a entregar para as pessoas que você vendeu, vai ser uma maravilha. Só se não der, mas eu espero que dê, porque você vai nos ajudar muito, tá bom? Você vai nos ajudar muito, você vai poder estar investindo na nossa vida, tá certo? Então a viagem missionária está bem aí, então a gente está trabalhando para isso, tá bom? Então a irmã Odilene também está trabalhando aí, vendendo mingau de milho, né? Que ela vai junto com o seu filho, Cláudio Mael, tá bom? E a gente vai estar indo para a viagem missionária e estamos trabalhando para isso. Estamos vendendo aí o vatapá, a irmã está vendendo mingau. Então você pode nos ajudar, o valor é R$10, tá certo? Então, se você ainda puder nos ajudar enviando mensagem, a gente tem papelzinho ainda aqui. Ah, pastor, eu não como, né? Se você quiser comprar para me comer, eu como, irmão, tá bom? Você está de dieta, mas eu não estou de dieta, né? Você, pastor, eu sou alérgico a camarão, mas eu não sou, irmão, eu como, tá bom? Fique à vontade, tá certo? Então o que acontece? Amanhã nós vamos ter a rede infantil e nós vamos amanhã de manhã eu vou estar nessa missão aí, para lá e para cá, né? VaptVupt, tá bom? Vendendo entregando esses vatapá, tá certo? Domingo nós vamos ter o nosso culto de Santa Ceia, né? O nosso culto de Santa Ceia é um culto especial, aonde a gente, domingo passado, né, nós fechamos o Pentecoste, só que a gente não deu para a gente fazer o Pentecoste culto passado, porque nós vamos fazer esse domingo agora, a Santa Ceia do Espírito Santo. Então nós vamos estar trazendo uma palavra direcionada sobre isso. Então venha com o coração queimando, né? Vamos dentro dessa visão de oração, desde já vá praticando. Então assim, hoje você que está aqui ouvindo sobre isso, né? Então vá para a sua casa dentro desse princípio. Já escolhe um horário que você vai estar orando,
né, dentro dessa palavra que você recebeu, né, coloque lá 20 minutos para cada propósito, né, confessando, adorando, pedindo e agradecendo. Querido, não esqueça disso. Escreva lá: confessar, adorar, pedir e agradecer. Se a sua oração for dentro desses princípios, duvido se em algumas semanas sua vida não vai mudar. Eu tenho certeza que Ele vai fazer alguma coisa. Eu tenho certeza que, porque, querido, quem ora, quem lê a palavra, cresce. Aleluia. Então, domingo, outra coisa, o nosso culto de Santa Ceia, o que a gente faz? A gente traz os nossos quilos de alimento, traz as nossas cestas básicas para que haja mantimento, né, na casa pastoral. E também a gente ajuda algumas famílias que precisam às vezes de um reforço, né, que necessitam de alimento. E nós temos algumas famílias que nós ajudamos com essas cestas. Então, se você quiser comprar uma cesta básica e trazer para cá duas, o fardo do arroz, o fardo do leite, do açúcar, né, vamos chamar pelo fardo, aleluia, porque nós vamos abençoar muitas famílias neste lugar com esses alimentos, tá bom? Então fique de pé, deixa eu orar por você, no nome de Jesus. Certo. Dia 18 vai ser o culto oficial de Pentecostes. Amanhã, domingo, a gente vai fazer uma menção, né, à Santa Ceia do Espírito Santo. Mas dia 18 a gente vai fazer um culto especial, né, de Pentecostes, em homenagem, né, ao derramamento do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Meu Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, pela tua presença. Meu Deus, que o Senhor os leve em paz, em segurança. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre cada um dos teus filhos. Eu os abençoo no nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te leve em paz, em segurança para a sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos.